Em quase todo o segundo tempo, o Vasco jogou com Rodrigo, Matheus Cocão e Galarza. Pois é. E o Vasco tem 80% do elenco pronto. E o meio-campo que termina um jogo contra o Fortaleza tem Rodrigo, Matheus Cocão e Galarza. Pelo amor de Deus, que montagem de elenco foi essa? E eu falo isso com o mais profundo respeito e carinho a esses jogadores. O Galarza não tira o pé de uma dividida. É um cara que corre, se esforça. Mas não tem nível técnico para ser esse cara ainda. Pode vir a ser um grande jogador, mas ainda não é. É um talento em desenvolvimento que não tá preparado para ser esse cara. O Rodrigo, então, nem se fala. O Rodrigo estava encostado no começo da temporada. Tem 20 anos de idade. Então, caiu Galarza no tem pé 21. desses caras essa responsabilidade. E aí explode lá atrás. O Brax não foi mal nas contratações pro sistema defensivo. O Vasco trouxe 2 bons goleiros. O Vasco trouxe 2 bons laterais, embora o Pumita tenha perdido a posição. O Vasco trouxe zagueiros confiáveis, embora o Capasso, sabe-se lá por quê, não joga. E aí a gente vai no erro da comissão técnica, tem culpa o Barbieri também. O erro do Capasso foi a capaçada no Campeonato Carioca. E nunca mais jogou. O Bambu errou o campeonato inteiro. Agora, né? O Bambu foi mal o campeonato inteiro. Teve 2-3 bons jogos. O Capasso voltou com Fortaleza só. Só agora o Capasso voltou. E o Vasco não sofreu gols com o Capasso em campo. Sim. Foi o Capasso sair entrar o Miranda, 2 gols no jogo aéreo, pô. Então, assim, a contratação do Capasso teve um motivo. Se o Vasco investiu tanto dinheiro nesse jogador, por que ele fica atrás na hierarquia pro Robson Bambu, por exemplo? Por que o Orediano, diante de tamanho investimento, não joga? Porque o treinador não encontra soluções para que Orediano, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul joguem. Se o Vasco não tem um elenco robusto à disposição, os melhores jogadores têm que estar em campo, cara. O Barbieri falou que é porque a posição dele é a mesma do Gabriel Peck. Mas aí dá vontade de falar, irmão, dá teu jeito aí, né? E outra coisa. Não dá pro cara ficar no banco e entrar aos 46,5, né? Mesmo que os dois sejam concorrentes na mesma posição, o Peck joga 70, 80 minutos por jogo, o Orediano tá jogando 3, 4, né, cara? Mas não tem recomposição. O momento, Barbieri, é de encontrar soluções. Depois você pensa, de repente, em deixar o time com a sua cara, em reforçar as suas convicções de futebol. Nesse momento o Vasco tem que pontuar com as suas convicções ou sem as suas convicções. Com jogador improvisado ou sem jogador improvisado. O Vasco precisa pontuar e não está pontuando. Até porque o Brax falou disso da coletiva e é verdade, o Vasco está competindo. Tem feito jogos. Contra o Fortaleza o jogo não foi ruim, cara. Tem feito jogos em que você percebe uma mínima evolução. Mas se a bola não for pra rede, não adianta, irmão. Olha lá, resultado final, 2-0 eu digo, falta o cara lá na frente pra chamar a responsabilidade nesses momentos. O Vasco errou ao apostar em jovens jogadores antes de montar um time competitivo. Eu vou te dar um exemplo aqui do Botafogo. Não tem como a gente não usar o Botafogo como exemplo, que é a SAF, que conseguiu, num curto espaço de tempo, montar um time competitivo. Antes, o Brax até falou com relação a jovens jogadores, né? Que o Vasco tem muitos jovens jogadores, o elenco é muito jovem. Antes de buscar talentos mais jovens na América do Sul, na própria base, o Botafogo montou uma espinha dorsal. E qual foi essa espinha dorsal? Eduardo, Gabriel Pires, Chiquinho Soares. Não são jovens. Lucas Perry. Botafogo, Adrielson, Cuesta. Botafogo contratou 6, 7, 8 jogadores para as mais diversas posições para ter um time competitivo. Porque não adianta nada você pensar no clube como uma empresa, em buscar arrecadar dinheiro, vender jogadores lá na frente, se o desempenho esportivo não é bom. Porque se o desempenho esportivo não é bom, você cai de divisão, perde recursos e perde visibilidade para os seus próprios ativos. Então, por mais que a SAF administre o clube como uma empresa, sem ser uma administração passional como era a administração anterior, se o resultado esportivo não aparecer, a SAF vai ter prejuízo do mesmo jeito.